Um abraço para você que se liga aqui na Itatiaia. Começa agora mais um pacotão de notícias do Cruzeiro com ele, Emerson Pansieri, ao meu lado. Hoje o programa tá fervendo, Pansi. E tem a sessão abraços, óbvio que tem. Um abraço pra você, viu, Pio? Tava com saudade. Pra você também. Nós fizemos o último pacotão de notícias, você aqui na Itatiaia, eu estava lá em Fortaleza. Mas a gente vai passar aquele abraço pra galera também. Tem muita coisa pra gente contar. Em nome de Mercantil do Brasil. Quem tem histórias pra contar tem o banco. A sua experiência nos inspira. Acesse meumercantil.com.br. A partir de agora, roda a vinheta, porque tem assunto do Cruzeiro. Vambora. Vamos lá, galera. Vamos falar então das notícias que estão aí deixando os bastidores do Cruzeiro quentes. Temos assuntos importantes, além do clássico jogo neste sábado, 9 da noite, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, jogo na Arena MRV. Mas antes de começar falando desses assuntos que estão aí fervendo, tem aquela galera, né, Pans, que cobrou no último pacotão, cadê os abraços? Então vamos lá, vamos mandar abraço aqui pro José Reinaldo, lá em Serra, no Espírito Santo. Faltou a sessão, abraço para ele. O Antônio Matos também mandando aqui o seu recado. A Patrícia de Andrade Siqueira comentando também sobre essa troca de goleiros do Cruzeiro. O Nivaldo Bispo falando sobre a defesa do Cruzeiro e mandando um abraço. A galera não tá falando de onde tá acompanhando o pacotão. Manda mensagem e fala: sou fulano de tal, da cidade tal, do país tal, de Nárnia, de Marte, onde você tiver, onde chegar o sinal do YouTube, a gente quer estar coladinho com você aí, levando as notícias do Cruzeiro, não é isso, Pans? Exatamente. Muita gente participou do último pacotão, a gente fica muito feliz, mesmo longe, essa participação é fundamental. E eu acho engraçado que quando a gente manda abraço, a turma fala assim, mas tá enrolando muito pra começar. Aí quando a gente esquece, o pessoal fala assim, mas não manda. Abraços? Pra você ver. Ô, gente, vamos levar a vida de bom humor e leve, porque essa semana a gente percebeu e teve um exemplo muito grande, que foi do Matheus Pereira, que eu acho que serve de muita lição para muita gente que fala assim, mas o cara tem dinheiro, o cara é famoso, o cara é... Gente, não é só disso que não vive um ser humano. Não é. É de equilíbrio, é de carinho, é de cabeça boa. E isso... É Deus. É Deus. Tudo isso permeia a vida de uma pessoa. Então, também li muita barbaridade falando do Matheus Pereira. Mas deixa isso pra lá. Mas, assim, o mais importante é que alguns camisas, vou colocar 10 do Cruzeiro, deram um show de hombridade, de liderança que tiveram. Só para contextualizar, o Pance está falando do vídeo e texto, né, que o Matheus Pereira deu depoimento pro The Players Tribune, do jornalista Breiler Pires, um baita jornalista, deixa até um abraço para ele aqui, o Breiler é um cara espetacular. E o Matheus Pereira abriu o jogo, falou de todos os tabus que ele viveu no futebol, né, Pance? Problema com bebida, problema com solidão, problema da depressão, problema em querer abandonar o futebol, problema com a família. Ele abriu o verbo, abriu o livro da vida dele, por isso que o Pance está falando dessa importância em você ter alguém para falar sobre os seus problemas. Se você passa por algum tipo desse problema, converse, seja com um profissional ou seja com alguém da sua confiança. Exatamente. E o Matheus Pereira é um jogador importantíssimo, né? Todo mundo sabe que ele quer ficar no Cruzeiro. Curiosamente, na quarta-feira nós falávamos disso, né, Pio? Que o Matheus Pereira, o Cruzeiro não vai medir esforços para ficar com ele. Sabemos que quem está muito na parada para colocar essa grana na mesa é o Pedrinho, né? Supermercados BH. E hoje o Cruzeiro quer a manutenção do Matheus Pereira, mas a gente deseja toda a sorte do mundo para ele. Aqui é independentemente de camisa. Nós estamos falando como ser humano, como pessoa que merece todo o respeito. E a pessoa que estava ali quase tirando a vida, né, que ele falou isso, né, estava no 19º andar e queria só se jogar, queria se jogar da ponte, é porque ela realmente precisa de ajuda. Então você que está do outro lado, e a gente chega em tantas casas, em tantos celulares, em tantos computadores, se cuide, tá? Se cuide, porque você é uma pessoa muito especial na vida de todo mundo. Você pode ter certeza disso. É isso aí, Pance. Belo recado, você falou dos camisas 10 históricos que reagiram a essa
publicação aí do Matheus Pereira, Alex, Dirceu Lopes, o próprio Ronaldo, os jogadores do elenco do Cruzeiro, o próprio Matheus Pereira disse que talvez poucas pessoas no Cruzeiro sabiam dessa história, então ele colocou aí pro mundo a situação que ele passou e disse que está muito feliz no Cruzeiro. Pance, vamos virar a página para um assunto importante também? Andiamo. Rafael Cabral deu adeus, foi embora. Cruzeiro anunciou a chegada de Rafael Grando. Gabriel Grando. Gabriel Grando. Vamos lá de novo. Gabriel Grando. E Rafael Cabral. Grando vem para Belo Horizonte, para o Cruzeiro. Cabral vai a Porto Alegre para o Grêmio, empréstimo até o fim da temporada, com os direitos fixados. Se o Cruzeiro quiser ficar com o Grando, vai pagar ao Grêmio e vice-versa. É um grande trava-língua, né? É grande. Se o Cruzeiro quiser pagar ao Grêmio, o Grando... Ó, o Rafael Cabral, toda a sorte do mundo ao Rafael Cabral também. A gente falava dessa questão do Matheus Pereira. Sabemos que o Rafael Cabral também, ele estava vivendo um momento delicado, né, da parte mental, né, de toda aquela cobrança. Realmente ele não estava bem, né? Fez um ano passado ótimo, com boas defesas. Em 2022 foi importante, mas não estava bem. Ele até deixou um recadinho no Instagram dele pra gente trazer aqui. Ó. Nesse período no Cabuloso eu ouvi muito a frase paixão que vem de berço. O meu sentimento pode não ter vindo de berço, mas é real, sincero e genuíno. Me sinto muito honrado e grato por ter sido uma das maiores peças, uma das muitas peças desse importante quebra-cabeça, que foi a reconstrução do clube. O Rafael Cabral, que foi anunciado então no Grêmio, e ele falou: glória a Jesus, cumpri o que vim fazer e me sinto com a sensação de dever cumprido por ter encerrado esse ciclo com o Cruzeiro numa condição muito melhor da que vivia quando cheguei. Obrigado a todos que fizeram parte dessa história, jogadores, funcionários e torcedores, foi muito importante tudo que vivi no maior de Minas. Desejo toda a sorte do mundo para o clube na sequência. Obrigado, Cruzeiro, finalizou Rafael Cabral, e aí o Cruzeiro se manifestou, Sim, agradecendo, vários... jogadores. Eu também deixei meu recadinho lá pro Rafael Cabral, com um cara muito gente boa. Vamos mandar um abraço pro Serjão, que é o pai do Rafael Cabral, Cabral, que inclusive mandou mensagem na madrugada de hoje, falando sobre o carinho, né, que a Itatiaia teve com ele, com o filho dele, agradecendo, e disse que vai seguir na audiência. Pance, a gente agradece. Um abraço então pro Serjão, que é o pai do Rafael Cabral, tá lá no interior de São Paulo. Informação importante, Pance, que nós trouxemos e está no itatiaia.com.br, é que essa ida do Cabral pro Grêmio teve uma ligação importante de uma peça que é muito fundamental nesse Grêmio atual, né? Renato Gaúcho, técnico Renato Portaluppi, ligou para o Rafael Cabral, teve uma conversa importante e convenceu o Cabral, então, a vestir a camisa do Grêmio. Renato, que já recuperou alguns jogadores importantes lá no Grêmio, Diego Souza, Cícero, Léo Moura, o Bruno Cortez, lateral, dentre outros que eu não estou lembrando aqui, mas esses. Então, o Renato Gaúcho apostando aí no Rafael Cabral, um goleiro experiente. Sucesso pro Cabral e sucesso pro Grando. O Cruzeiro hoje tem um goleiro que é o Anderson. E a gente não pode esquecer disso. Fiz questão. A gente teve a chance de fazer a segunda rodada de perguntas lá no Castelão pro Fernando Seabra. E eu quis perguntar do Anderson. Sabe por quê, Pio? Porque muito se fala, o Rafael Cabral. Não, mas o Anderson tá aí, né? E agora o momento é do Anderson. Então é passar moral pro jogador. Vai ser titular contra o Atlético. O Grando teve o nome publicado no bid da CBF, é tetracampeão com o Grêmio, né, do estadual. É um jogador que vivenciou bons momentos, momentos ruins também. Então a gente precisa lembrar. E no Cruzeiro chega como reserva. Chega para buscar o espaço. Ele chega para buscar o espaço. O espaço hoje é do Anderson. É natural, né? Isso acontece, já estava aqui o Anderson, ganhou a oportunidade, então ele segue como titular. Agora, quem não é titular, Pance, e a gente vai trazer aqui uma informação muito importante, mas que desperta o interesse de clubes da Série A, é o lateral Kaique. Kaique Bruno, jogador que recentemente teve o Inter, né, Pio? Aí a gente trouxe o ano passado que chegou o Real Madrid buscando informações, Milan buscando informações. É um jogador que chama atenção. Teve uma proposta do Colorado Rapids, não foi? Do Colorado Rapids, do Kaique? Foi o Colorado Rapids? O Kaique teve uma proposta do futebol norte-americano. Então, e o Cruzeiro sabe que é um jogador que agrada muito, tem aí um futuro promissor, tem a ideia de ajudar o Cruzeiro, tem a ideia de ficar na vitrine no Cruzeiro. Ah, mas ele tá esquecido. Realmente, o Kaique não vem jogando muito. Ele foi jogar agora com o Alianza
com o Fernando Seabra naquele empate 3-3. Ele ficou um tempo machucado, veio da seleção no torneio pré-olímpico machucado, mas o Cruzeiro disse não a essa proposta do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sondou o jogador, óbvio, é do mercado, mas o Cruzeiro falou que não quer negociar. Ô, Pio, a verdade é que o Cruzeiro quer negociar o Kaique com o mercado europeu. Essa é a verdade. Vou trocar aqui, não foi o Colorado, foi o Chicago Fire. Kaique recebeu proposta do Chicago Fire, clube da MLS, que é a primeira divisão dos Estados Unidos, no começo do ano passado. Exatamente. Fevereiro do ano passado. Então tem mais de um ano aí. Chicago Fire, clube da MLS, fazendo aqui a correção. Então, jogador importante, né, Pança? Exatamente. 25 jogos pelo Cruzeiro, nessa temporada um jogo só, que foi esse aí que você citou contra o Alianza. Então não sai. O Kaique fica como opção no Cruzeiro, inclusive vai estar no banco de reservas nesse clássico contra o Atlético. Para fechar, clássico, Cruzeiro e Atlético, na verdade Atlético é o mandante, Cruzeiro joga na Arena MRV, jogo às 9 da noite nesse sábado, com transmissão do primeiro time do rádio, a Itatiaia, primeiro time da internet também, todo mundo na Arena MRV, o Cruzeiro tentando manter uma escrita positiva, jogando como visitante. Sabe por quê, Pans? Por quê? Porque o mandante não vence um clássico mineiro desde 2022. O último foi o Atlético, aquela final única do Campeonato Mineiro. De lá para cá, só o visitante venceu. O Atlético quando jogou na casa do Cruzeiro e o Cruzeiro quando na casa do Atlético ou venceu ou empatou. O mandante tem encontrado dificuldade. E aí, para o jogo deste sábado, abaixa o Romero, suspenso, foi expulso no jogo contra o Fortaleza. Machado, deve ser o Machado, tem o Cifuentes aí correndo por fora. E a zaga é a grande dúvida. Será que ele vai com o João Marcelo e Neres ou com o Zé Ivaldo e Neres? Uma coisa é certa, o Neres começa o jogo. Por mais que a torcida reclame e não goste, é mais um que gosta do Neres. O Fernando Seabra também gosta do Neres. Vai naquela hierarquia do futebol, né, Pan? Se ele tá o titular, o técnico tá entendendo que ele tá jogando bem, foi eleito até para a seleção do Campeonato Brasileiro na rodada depois do jogo contra o Botafogo. Então, treinador, como é que tira o jogador sendo eleito um dos melhores? Não tem como. Então, segue o Neres. Aí a expectativa é de que, quem sabe, o Zé Ivaldo volte para o João Marcelo sentar no banco de reservas novamente. Se acontecer alguma outra coisa, é surpresa, né, Pans? Vale lembrar que o João Marcelo teve uma atuação impecável contra o Fortaleza. Eu vi os números dele, ele não errou nada. Nem passe, nada. Ele não errou absolutamente nada, João Marcelo, que é um bom zagueiro. E naquela história, porque tem gatilho. Não, não é isso, é questão técnica. Essa opção do treinador, vamos aguardar para ver o que Fernando Seabra monta nesse time do Cruzeiro, que tem uma baixa na lista de relacionados e uma surpresa, um jogador que estava meio esquecido, Pans. O Gasolina tá fora. Mas aí entrou um no lugar dele na relação. Quem o foi? Elibelton. Elibelton Palácios está de volta à relação do Cruzeiro para jogo e aí fica como opção caso o Fernando Seabra entenda que há necessidade da entrada do Palácios. Com todo respeito, e me perdoe, mas eu não vejo necessidade nenhuma. Pode continuar, ou com o Neres, ou com o João Marcelo, ou com o Neres e o Zé Ivaldo. A minha opinião seria João Marcelo e Zé Ivaldo, mas já que não está acontecendo isso, o Palácios vai guardar mais um tiquinho. O Cruzeiro que teve uma notícia boa também para fechar, o Japa está recuperado de uma lesão que ele teve no pé, não joga contra o Atlético, não ficou no banco, contra o Lacaleira também acho que não viaja, mas após essa partida teremos novamente o Japa como opção no Cruzeiro. Vambora, Pio! Pacotão de notícias de hoje, oferecimento de Mercantil do Brasil, quem tem histórias para contar tem um banco, sua experiência nos inspira, acesse meumercantil.com.br. Bom clássico para todo mundo, que todo mundo acompanhe na Itatiaia. Fiquem com Deus. Tchau, galera. Forte abraço. Com Deus.